Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Lifecast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa também pra me ajudar. Fala aí, Amaral. Opa, estamos aí apresentando mais um episódio aí do Livecast, o 5, né? É, O 05, aí com o Marcelo, né? Marcelo que pode se apresentar aí pra gente, seu nome, seu trabalho. Então vamos lá, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, como já foi dito, sou pai da Mariana, sou servidor público federal e estou aqui para participar com vocês dessa rodada de perguntas aí. bacana. Ô Marcelo, então pra começar perguntando, responde aí, por que você escolheu ser policial, cara? Bom, na verdade, a minha escolha inicial não foi a de policial. Na verdade, a minha escolha inicial foi medicina. No entanto, todos nós sabemos o quanto um curso de medicina é caro, né? E quando eu estudei, embora eu estivesse muito bem preparado, eu não consegui passar para a universidade pública. Era uma época em que a gente não tinha a facilidade que tem hoje de você ter cursos online preparatórios, né? Os melhores cursos do Brasil hoje em dia, uma pessoa em qualquer parte do país, ela consegue, né? Ela tendo um pouco de recurso, tendo internet, ela consegue fazer. Na década de 90 não. Na década de 80 80 não, na década de 90 já era mais complicado. Então, quem morava em cidade do interior tinha muita dificuldade em passar nesses vestibulares de UFRJ, UERJ, Unirio, UF, né? Nós não tínhamos UF, por exemplo, essas universidades que eu falei, a gente não tinha nenhuma delas no interior, eram só na capital e Niterói. Então já começava por aí. Para você se preparar para elas, você tinha que fazer cursos, que eram normalmente cursos que estavam concentrados também no Rio e em Niterói. E acabou que, como eu não tive êxito no vestibular de medicina, eu fiz 2 anos, né? Fiquei perto, mas não passei. Ficar perto não adianta. Eu optei por começar a fazer concurso público, né? Que era oferecido. E prova de que eu estava bem preparado, mesmo não tendo conseguido entrar em medicina, foi que eu passei no concurso muito concorrido na época, muito disputado. Na época que eu fiz o concurso, foram 300 mil candidatos disputando 800 vagas. E eu passei entre os 250 primeiros. E aí, dessa forma, começou a minha carreira como policial federal. A gente sabe que a pandemia de Covid acabou atrapalhando muito o mundo todo. A gente queria saber da sua parte, como é que afetou seu trabalho, o que aconteceu aí. Bom, na verdade, como a minha atividade é uma atividade assim, como eu vou te dizer, é uma atividade diferenciada, né? A polícia não pode parar, mesmo com a pandemia, a polícia não parou, né? É uma atividade essencial, vamos dizer assim, obviamente sem querer diminuir nenhuma outra atividade, mas as atividades policiais, atividades de médicas, né? São atividades em que a gente não para. E no meu caso, embora ainda houvesse todo o cuidado com a questão da pandemia, nós fomos muito orientados em relação às precauções, né? Ao uso de máscara, de álcool em gel e tudo, a gente não parou. Eu, por exemplo, não fiz um dia de home office. Todos os dias eu trabalhei normalmente na delegacia, mais uma vez com os cuidados de praxe, né? No contato com as pessoas. Alguns serviços nossos foram suspensos por um período, como a emissão de passaporte, o registro de estrangeiro, mas foi muito pouco tempo, né? E como eu não trabalho nessa área, eu não aderi ao home office nem nada. Eu continuei indo ao trabalho todos os dias normalmente, inclusive viajando em missões para outras localidades. Bacana. Eu não sei se você teria esse dado pra responder pra gente, mas o número de crimes na pandemia aumentou ou diminuiu? Olha,
Em relação à minha atividade, que é uma atividade diferenciada, por exemplo, a Polícia Civil, ela não, a Polícia Federal, ela não investiga todos os crimes, diferente da Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia que atende aos delitos comuns, né? Todos esses crimes comuns da sociedade, eles são atendidos pela Polícia Civil. Então, em relação à Polícia Federal, eu não percebi nenhum aumento. Mas, como eu já te disse, a Polícia Federal investiga crimes específicos, né? O único tipo de crime que, infelizmente, aumentou bastante durante a pandemia, e eu posso te falar sem dados científicos, estatísticos que eu não tenho, mas que a gente percebeu que aumentou, foi, primeiro, as fraudes nas prefeituras envolvendo dinheiro no combate à Covid, né? A compra de respiradores, a montagem de hospitais de campanha. Então, isso aí, o número de crime envolvendo isso aumentou muito. A gente fez diversas operações e investigações em relação a isso. E outro também que aumentou muito, é óbvio, assim, em razão da situação, foi a solicitação fraudulenta de auxílio emergencial, de pessoas que não precisavam, né? E pessoas que não, não tinham nenhuma razão para pedir o auxílio emergencial e se beneficiaram com essa fase terrível aí. Então, esses dois tipos de crime aumentaram, sim. Falando agora um pouquinho do lado pessoal, a vida, como foi afetada a sua vida pessoal durante a pandemia, como tem sido, né? Olha, a vida da gente, né, de todos nós, sofreu sofreu um impacto, né, com a questão da pandemia, as restrições a que todos nós fomos submetidos, você não poder ir para um shopping, né, porque no início tudo foi muito mais difícil, depois a gente foi se acostumando, né, você não poder ir à praia, não poder andar no calçadão, que muitas vezes você não podia fazer isso, né, você não poder jogar futebol, ir para academia, o próprio fato da Mariana, por exemplo, não poder ir à escola junto com vocês, ter aula presencial, isso daí causa um impacto dentro de casa, né? A preocupação da gente em relação à cabeça de vocês. Então teve esse lado que foi bastante preocupante, mas que a gente sabia que a gente tinha que permanecer firme porque passaria, né? E graças a Deus está passando e vai passar. E então a gente está pronto aí, né? Superando mais essa adversidade, né? E vamos seguir em frente. Com certeza. A gente sabe que a pandemia foi e tem sido muito ruim, mas claro que, como qualquer crise, tem coisas boas que a gente pode tirar disso. Se você pudesse classificar a sua pandemia como boa ou ruim, será que você conseguiria? Olha, assim, a gente dizer em relação a ter sido boa é complicado porque a gente viu muito sofrimento das pessoas, né? Muita gente passou necessidade, ainda vem passando, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu a vida, e quando não perdeu a vida, perdeu familiares, né? Nós aqui, graças a Deus, nós não tivemos ninguém muito próximo que tenha sido afetado em relação à morte, Que né? bom. Graças a Deus, todos nós aqui conseguimos passar por essa fase aí com vida, né? Mas se eu tivesse que dizer para você o que teve de positivo, eu não diria bom, mas foi positivo, é o quê? É a gente ter se unido mais em relação a ajudar os outros. A gente observar mais e se solidarizar com a necessidade dos outros. Por quê? Porque teve muita gente que, diante da dificuldade de outras pessoas, passou a ajudar, passou a fazer uma compra de cesta básica para ajudar num determinado grupo de WhatsApp. A gente está organizando isso, né? Passou a ajudar pessoas na rua, né? Passou a dar mais valor à sua vida. Então, passou a dar valor ao que tem,
né? Passou a ver que nem tudo está no nosso controle, muito pelo contrário, né? A nossa vida, ela não está só no nosso controle. Muitas vezes a gente não tem controle daquilo que a gente quer. E isso daí faz a gente amadurecer, faz a gente ser mais grato com aquilo que a gente tem, né? Então, esse eu acho que foi o lado positivo da pandemia, de você buscar essa força para superar, né? E ver que, por mais que um problema seja grave, seja complicado, a gente tem que persistir, tem que ter força, pensamento positivo para superar. E agora, por fim, agora para finalizar esse podcast aí, essa entrevista, deixa um recado aí pro pessoal, né, para a vida aí da galera que está assistindo. Bom, o meu recado, né, para que todos nós, para que todos nós passemos a ver a vida, né, de uma forma diferente, né? A gente não pode dar valor só naquilo que está distante. Você não pode deixar de estar com seus amigos agora que vai poder reunir todo mundo, né? Deixar de estar com os amigos para ficar no seu mundo ideal, isolado, né? A gente tem que mostrar que o abraço é importante você estar perto do seu amigo para ouvir aquilo que ele tem a dizer, é importante as pessoas, as famílias estarem unidas, porque a gente passou por uma dificuldade muito grande, né? E sem querer, assim, é, é, ser pessimista, mas a gente não sabe ainda o que está por vir pela frente. Não é isso? A gente não sabe, a verdade é essa. Você vê, a gente vivia normalmente, todo mundo tranquilo, de uma hora para outra surgiu um vírus que começou a afetar as pessoas lá do outro lado do mundo, na China, e foi se propagando, e a gente, não, que não sei o que, e não vem e tal. Quando a gente viu, estava aqui na nossa porta. Então a gente não tem controle em relação a isso, né? A gente não sabe do futuro. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que viver o hoje, tem que se unir, tem que ser mais solidário e, e é isso. A gente tem que ser forte, superar. E agora que essa pandemia está passando, né, com a ajuda da ciência, dos médicos, dos enfermeiros, daquelas pessoas que realmente se dedicaram a cuidar dos outros, né, que a gente possa ser muito feliz, possa se abraçar muito, se reunir, comemorar, né? E focar aí no trabalho do país, reconstruir esse país. O mundo foi muito afetado, né? A nossa economia foi muito afetada, está tendo reflexos agora em relação à pandemia. Então a gente tem que trabalhar muito aí para esse país ser um país melhor, superar essa dificuldade aí que está tendo e avançar bastante. E é nisso que eu acredito. Com certeza. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, estar falando um pouquinho sobre você. E eu gostaria de agradecer em nome do grupo todo. E é isso, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço pelo convite. Peço desculpas pela câmera, né? Não está Nada, que funcionando. isso, que isso. Infelizmente isso acaba, né? Não, que isso. Atrapalhando um Não, tô pouquinho. tranquilo. O que importa é a Mas, sua de qualquer presença. maneira, eu deixo aqui meu agradecimento, o agradecimento a quem está ouvindo, né? Quem vai ouvir, pela atenção. E estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Valeu obrigado. Um aí. abraço.